Nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês 3 investimentos que com certeza você deve fazer nesse ano de 2022 para que você consiga ganhar dinheiro nesse ano. Então fica aqui até o final para você entender o motivo dessas 3 coisas e também para você ganhar dinheiro nesse ano de 2022, hein? Vamos embora! Só antes de começar esse vídeo, só quero avisar aqui que no meu canal eu já tenho vídeo investindo nessas 3 coisas na prática, né? Mostrando na tela do meu computador e também do meu celular. Então assim, caso você tenha aí curiosidade de como você pode investir nessas 3 coisas, eu vou deixar o link desses 3 vídeos aqui embaixo. Mas vamos começar esse vídeo e antes, na verdade, esqueci aqui, não esquece de deixar esse like e também de se inscrever, porque é muito importante que vocês deixem um like para que eu entenda que esse conteúdo tá legal e tá bom pra vocês, beleza? Mas vamos lá, né? Eu sou aquela pessoa que odeio aqueles vídeos que os caras colocam 3 investimentos no título e aí falam lá no final só o que são esses investimentos. Então eu já vou falar aqui logo, né, na lata quais que são esses 3 investimentos, mas é muito importante que você entenda o porquê você deve investir nessas 3 coisas nesse ano. Se você aí acabar investindo sem saber o porquê você deve investir, aí você pode estar cometendo um erro muito grande. Então, cara, fica aqui e me acompanha, porque senão você pode perder muito dinheiro ao investir nessas 3 coisas, beleza? Mas vamos lá, quais são esses 3 investimentos? Cara, dólar, criptomoedas e também NFTs. Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui do mais simples para o mais complicado, que provavelmente vai ajudar aí a vocês entenderem esse raciocínio todo, beleza? Vamos lá, primeiro investimento aqui então que eu vou retratar. Cara, o dólar. Por que o dólar? Desde o final de 2021 eu já venho comentando aqui, né, que você deve expor seu patrimônio um pouco ao dólar. Por quê? Porque, cara, existem alguns motivos dos quais o dólar deve se valorizar bastante nesse ano de 2022 aqui no Brasil. E esses motivos são 3. A inflação alta aqui no Brasil, as eleições também aqui no Brasil e a alta dos juros lá nos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo específico para a inflação, né, falando o que a inflação impactou, por que ela impactou o Brasil, por que o dólar deve subir por conta da inflação. O link tá nos cards e também vou deixar aqui na descrição, mas vou passar rapidinho só para não deixar em branco essa parte. Olha, acredito que você saiba, mas em 2020 foi um ano um tanto quanto atípico para o mundo inteiro por conta de um negócio que chama pandemia. Então, exatamente, por conta da pandemia, a nossa inflação ficou muito alta. Por quê? Porque, cara, o governo injetou muito dinheiro na economia porque tinha que dar auxílio para aquelas pessoas que, né, não tinham um jeito de sobreviver com esse cenário da pandemia, né, que não conseguiam ir trabalhar. Então o governo realmente teve que injetar muito dinheiro na economia, só que a produção de bens não subiu de acordo com quanto dinheiro entrou na economia. Então, como estava com muito dinheiro na economia e pouca oferta de produtos, isso fez com que a inflação ficasse muito alta aqui no Brasil. E aí já é aquele caminho que você sabe se você acompanha aqui o canal. Cara, se a gente está com uma inflação alta, isso gera perda do poder de compra, né? Perda do poder aquisitivo do brasileiro, o real se desvaloriza e com isso o dólar sobe. Sempre é esse caminho, já falei desse caminho muitas vezes aqui no canal. Então, só para recapitular, inflação muito alta, isso faz com que o brasileiro perca poder de compra e isso faz com que o dólar se valorize, né? Que o real se desvalorize, na verdade, frente ao dólar e aí o dólar fica mais caro. Bom, então agora passando para as eleições, né? O nosso segundo motivo. Cara, querendo ou não, eleições gera instabilidade e medo nos brasileiros, nos investidores gringos que investem aqui no Brasil. E qual que é o movimento natural de todas essas pessoas, né? Tanto dos brasileiros quanto dos investidores gringos. Cara, tirar o dinheiro do Brasil e investir em um país que é mais seguro. Qual que é esse país? Estados Unidos, mais uma vez, né? A economia dos caras cresce muito mais, um país muito mais regulado, né? Tem uma regulação muito melhor. Então, assim, é muito mais seguro você investir nos Estados Unidos, querendo ou não. Então, em ano de eleição, por que mais uma vez o dólar sobe? Porque os brasileiros tiram o dinheiro daqui, começam a investir mais em dólar e isso também é um movimento comum das pessoas, né, estrangeiras que investem aqui também no Brasil. E aí o nosso terceiro motivo agora, a alta dos juros nos Estados Unidos. Eu vou fazer uma comparação para que você entenda um jeito muito simples, ó. Vamos lá. Se o Copom, né, se o nosso Banco Central aumenta a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, o que acontece? Os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos, certo? E esses investimentos de renda fixa
tem uma segurança muito grande. E o que isso faz? Isso faz com que estrangeiros fiquem, tá bom, agora vai me gerar mais retorno se eu investir lá no Brasil. Então os estrangeiros fazem o quê? Eles pegam o dinheiro deles e investem aqui no Brasil. Por quê? Porque agora você vai ter uma rentabilidade maior, né? A taxa básica de juros aumentou, então você tem mais rentabilidade no seu investimento. Só que vamos pensar isso agora para os Estados Unidos. A taxa básica de juros deles esse ano deve aumentar, né? Já tiveram alguns rumores que falam que a alta dos juros nos Estados Unidos deve acontecer esse ano, deve ir até 2023, 2024. Mas continuando a comparação, pensa isso, só que agora nos Estados Unidos, um país que tem uma segurança muito melhor, que as leis são muito mais rígidas, um país muito mais seguro. Cara, muitos investidores vão achar atrativo investir nos Estados Unidos, né? A taxa básica de juros deles vai aumentar, a rentabilidade vai ser maior, tem uma segurança muito grande. Então, faz muito sentido esse movimento dos investidores começarem a investir lá nos Estados Unidos. E por que agora, né, eu trouxe esses 3 motivos? Porque, cara, esses 3 motivos vão fazer com que o dólar se valorize nesse ano de 2022. E assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que independente de quem ganha as eleições, seja Lula, seja Bolsonaro, seja uma terceira via nova que ainda não apareceu, cara, o dólar vai subir do mesmo jeito, o dólar vai subir assim cada vez mais. Então você ter uma parte alocada em dólar nesse ano de 2022 vai ser extremamente importante, porque o real com certeza vai se desvalorizar bastante frente ao dólar, e se você tiver dólar na sua carteira, isso vai fazer com que você, né, consiga aí se balancear um pouco. Você tem um pouco de real que pode se desvalorizar, mas se você tiver o dólar, ele vai se valorizar e isso balanceia a sua carteira. Então, muito importante que você tenha algum tipo de investimento em dólar nesse ano de 2022. Fechei aqui esse assunto, tranquilo, você entendeu? Se não tiver entendido também, cara, só pôr nos comentários, beleza? Então, passando agora pro nosso segundo tópico. Famosas criptomoedas. Mais uma vez, tô falando disso daqui no canal, né? O vídeo passado eu retratei especificamente sobre criptomoedas nesse ano de 2022, mas mais uma vez, não vou deixar passar em branco nesse vídeo, vou explicar aqui rapidinho o porquê também faz sentido você ter uma parte do seu patrimônio aí exposta às criptomoedas. Cara, as criptomoedas são aquele famoso investimento que pode se multiplicar 1000 vezes, mas também pode, né, cair 100 vezes, pode ir a zero o seu investimento. Mas como ele pode se multiplicar 1000 vezes, você pode ganhar muito mais do que você consegue perder, concorda comigo? Se você pôr 100 reais e multiplicar 1000 vezes, ótimo. Se você perder 100%, você perde só 100 reais, ele ia se multiplicar por muito mais. Então, esse é o primeiro pensamento, né, que faz muitas pessoas investirem em criptomoedas. Mas assim, pegando o pensamento do dólar, né, do primeiro tópico que eu trouxe aqui no vídeo, cara, querendo ou não, as criptomoedas ainda hoje são atreladas ao dólar, a maioria delas é negociada em dólar. E o que isso impacta nas criptomoedas? Cara, vamos supor que realmente o real se desvalorize nesse ano de 2022 por conta das eleições, né? Por conta de tudo que eu falei nesse primeiro tópico. Cara, as criptomoedas são negociadas em dólar. Se o dólar subir de preço, suas criptomoedas automaticamente também vão subir de preço. Não necessariamente as criptomoedas vão se valorizar, mas sim o dólar. E como elas são negociadas em dólar, isso quer dizer que o seu patrimônio também pode chegar a aumentar um pouco mais. E isso sem considerar que, crypto games vindo com muita força, né? Esses jogos de criptomoedas play to earn, né? Jogue para ganhar, que você literalmente é remunerado só por jogar o jogo. E assim, uma coisa que você pode até estar pensando é, tá bom, mas esse mundo de criptomoedas é só para essa galera do mercado financeiro. Cara, na verdade não. Deixa eu te mostrar essa reportagem aqui que fala que nós, o próprio Brasil, o próprio Banco Central, prepara uma moeda virtual para o ano que vem. Qual que seria esse ano que vem, né? Seria 2022, porque eles postaram lá em 2021. Mas, cara, o nosso próprio país já quer ter uma moeda digital, o real digital. Então, assim, não é um movimento do mercado financeiro, é um movimento mundial, não é algo pequeno, sabe? É algo que provavelmente vai fazer parte do nosso futuro. Então, assim, querendo ou não, é meio imprescindível você investir em criptomoedas, nem que seja 1% do seu patrimônio. Se tem 100 reais, põe R$1 em criptomoeda. Você entendeu? A conta é essa. Cara, é bom você ter uma parte, nem que seja muito pouco, e mesmo que você fale, não, é totalmente especulativo. Cara, sim, realmente é muita especulação, mas querendo ou não, provavelmente isso vai fazer parte do nosso futuro. Isso sem contar também de um negócio que eu não falei, que as criptomoedas são totalmente descorrelacionadas de qualquer outro ativo. Se aqui nas eleições do Brasil tá tendo instabilidade, cara, e daí? As criptomoedas não tem nada a ver com isso. Então assim, elas são totalmente descorrelacionadas de quase tudo, elas são meio que elas mesmas, né? Então pode ser muito importante você ter uma parte alocada do seu patrimônio em criptomoedas. Se você não tiver ideia do que são as criptomoedas, de onde você pode investir em criptomoedas, como você pode investir em criptomoedas, cara, eu tenho uma playlist aqui no meu canal
falando essas 3 coisas, trazendo de um jeito muito tranquilo para vocês tudo isso, uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tranquilo? Mas então, falei aqui de criptomoedas, algo que deve fazer parte do nosso futuro, e antes de eu falar dos NFTs, cara, se você tá até aqui, é porque realmente você quer investir bem nesse ano de 2022, então vai ter agora um investimento bônus depois dos NFTs, então se você ficar até o final, investimento bônus para você aí que quer ganhar mais dinheiro nesse ano de 2022, tranquilo? Vamos lá então, né, antes do investimento bônus, falar dos nossos queridos NFTs. Putz, um mercado que tá crescendo cada vez mais, um mercado que deve trazer ainda muito dinheiro. E, eu vou dar os mesmos exemplos que eu falei lá no vídeo passado, que eu falei pra vocês. Cara, os Bored Apes, que são, assim, a maior coleção, fez uma parceria com ninguém menos, ninguém mais que a Adidas. A Nike comprou um estúdio virtual, a Gucci lançou uma collab com um artista de NFTs. Então, assim, não é um movimento pequeno. Não é, mais uma vez, um movimento só do mercado financeiro. É um movimento que, com certeza, vai impactar o mundo inteiro. E aí você me fala, não, mas NFT é só uma arte digital. Cara, você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, você não sabe como que vai ser a Web 3.0, se vai estar todo mundo usando aqueles óculos VR lá e, cara, quem tiver mais NFTs vai ser uma pessoa muito rica nesse mundo Web 3.0, você não sabe se a gente só vai usar esse Web 3.0 daqui a 10 anos. Então, assim, por mais que você ache que esse é um movimento que só tá, nos Estados Unidos, porque começou mais por lá e agora tá começando a afetar outras pessoas, né? Ou se você acha que é só do mercado financeiro esse movimento, cara, na verdade ele não é. Ele é um movimento que com certeza vai impactar o mundo inteiro, se ainda não impactou, e que já tem muita gente olhando para isso. Isso sem contar que NFT não é só arte digital, você pode achar que é, mas cara, sabe os criptojogos, né, os crypto games que eu citei agora falando das criptomoedas? Então, cara, se você tiver, por exemplo, um boneco num jogo de crypto game, que é um boneco único e muito raro, você consegue vender somente ele como um NFT. Então, assim, não é que os NFTs vão ser só artes digitais, que é um negócio totalmente especulativo, que se é bonito a pessoa compra, se não é a pessoa não compra. Cara, isso com certeza ainda vai movimentar muito dinheiro, ainda mais com os crypto games vindo com muita força do jeito que eles estão. Então, assim, por mais que hoje ainda seja muito especulativo, né, as criptomoedas também até são bem especulativas, mas algumas já tem um pouco, né, de análise por trás. Mas pelos NFTs ainda serem muito especulativos, tem muita gente que não quer investir. Mas, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que hoje o preço desses NFTs vai ser, assim, muito barato se a gente comparar com o que vai ser daqui a 5, 10 anos. Então, para mim, faz sentido eu expor mais uma parte do meu patrimônio aqui, e eu acho que com certeza você deveria fazer algum investimento em NFTs. Obviamente é um investimento um pouco mais caro, né? Porque você tem que fazer um investimento em dólar, isso é meio chato ainda, mas com certeza isso vai mudar pro futuro. O dólar sim tá caro, mas cara, mais uma vez, se você quiser aprender muito passo a passo, bem mastigadinho nisso, tenho outra playlist também aqui no canal falando só sobre NFTs. Se você quiser, o link também vai ficar na descrição, tranquilo? Mas agora que eu já falei de NFTs, você já entendeu que provavelmente faz parte você expor parte do seu patrimônio a NFTs, vamos passar então pro nosso quarto investimento, pro investimento bônus. Se você ficou aqui até o final, cara, te peço aqui numa boa, não esquece de deixar esse like, esse conteúdo aqui tá realmente animal, são coisas que eu realmente acho que fazem sentido para você investir nesse ano e que também eu tô com a minha pele em risco, eu também tô investindo nisso. Então, assim, não é aquele negócio que eu falo, investe lá, mas eu não invisto. É aquele negócio que, cara, investe lá e eu mesmo invisto. Eu realmente acho que vale a pena. Mas vamos logo, então, para esse quarto investimento. Qual que é esse investimento? É um investimento muito mais simples, né? Você consegue fazer na nossa própria bolsa de valores, são os fundos imobiliários da nossa própria bolsa de valores, como eu já falei. E antes de você sair, eu vou te falar o porquê, né? Eu não vou deixar simplesmente em branco isso daqui, mas vamos lá. O porquê que você deve investir em fundos imobiliários nesse ano de 2022? Cara, querendo ou não, os fundos imobiliários não são aquele tipo de investimento que oscila tanto ao longo do tempo, né? Eles não tendem a oscilar tanto em crises, por exemplo. Tirando aquelas crises que afetam realmente a parte imobiliária, como foi o próprio Covid, que todo mundo foi para casa, e também a crise do subprime lá em 2008, lá nos Estados Unidos. Faz um bom tempo isso. Mas, cara, os fundos imobiliários não tendem a oscilar tanto de preço. Por mais que eles oscilem de preço, é muito menos do que as ações. E também um negócio muito importante, presta muita atenção nessa parte, é que por mais que eles oscilem de preço, na maioria das vezes, não é sempre, os rendimentos que eles pagam, ou seja, os dividendos que você ganha com os fundos imobiliários, não tendem a oscilar tanto que nem o preço deles tende a oscilar tanto. Ou seja, o que a gente consegue tirar como conclusão? Cara, o valor que ele está pagando não necessariamente está certo com o preço que ele está oscilando. O preço dele pode estar mais baixo, o valor dele pode estar valendo muito mais que o preço dele. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, cara, sim, a gente tem alguns bons fundos imobiliários na nossa bolsa hoje, nesse exato momento, sendo negociados a
ótimos preços e bons fundos imobiliários. Não são aqueles fundos imobiliários que pagam super pouco, que são horrorosos. Cara, são bons fundos imobiliários. Então, assim, dá até pra dizer que eles estão com um desconto hoje na nossa bolsa de valores. E, sendo bem sincero, eu acho que pode ser uma parte boa de você expor um pouco também do seu patrimônio para que, cara, não oscile tanto a sua carteira, sabendo de todas essas instabilidades que a eleição pode trazer e também sabendo de tudo isso que pode acontecer com a alta do dólar, por exemplo. Então, cara, se vocês quiserem aqui que eu traga um vídeo especificamente sobre os fundos imobiliários, analisando um fundo imobiliário, né, que tá barato na bolsa de valores, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero realmente ter te ajudado e espero que você invista melhor nesse ano de 2022. Se eu te ajudei de algum jeito, não esquece de deixar o like, também de se inscrever e tamo junto.